mente, né, com informação, com troca de ideias, né, com cuidado e promoção à saúde mental, saúde física também, claro, né. Então a gente aí teve vários convidados bem bacanas participando aí do Minuto Terapia. E aí, então a gente está aí numa reta de final de ano, reta final de ano, também encerrando as nossas lives de 2020, mas aí ano que vem a gente já tem coisas novas e bem interessantes, novidades bem boas aí. Já estamos organizando 2021 para ser bem legal também. Oi, Roberta, querida, tudo bem? Seja bem-vinda. A Roberta semana que vem vai estar com a gente de novo, né? A gente tem aí mais uma live com a Roberta esse mês e o mês que vem. Tá falando para eles, Roberta, que a gente vai encerrar as lives de 2020, provavelmente com a tua participação. Vai ser provavelmente a nossa última live aí do ano de 2020, mas tem novidades, tá? Esse ano já fiz reunião essa semana com o pessoal que me assessora aí pra gente pensar em mais coisas interessantes pro ano que vem. Já tem coisas aí sendo programadas. Tá bom, gente? Então é isso. Então, assim, a gente, né, tem aí já alguns minutinhos percorridos do Minuto Terapia, né, da live de hoje, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Quem quiser chegar, vai chegando, e vocês podem também compartilhar se vocês querem convidar mais alguém. É só clicar ali no aviãozinho e localizar o pessoal do grupo de vocês, né, do contato de vocês para participar. Hoje a gente tem a participação especial da Sol, que tá aqui, né, porque é um grude. Então ela tá aqui. Tem participado bastante comigo, inclusive dos meus atendimentos, né, aí no consultório. Então vamos lá, gente. Essa semana eu divulguei, né, o tema, que é sobre mentalidade. Então a gente falou, essa semana eu falei algumas coisas, algumas pessoas interagiram sobre o tema mentalidade, né, que eu uso muito a expressão mindset, né, segundo uma autora americana chamada Carol Dweck, né, ela é uma psicóloga, né, que fundamentou bem esse tema, o tema mindset, que é a mesma coisa que mentalidade, que é a mesma coisa que atitude mental, certo? Então, um tema de muita relevância, de muita importância, bem pesquisado por ela, e daí depois dela, assim, muita gente vem desenvolvendo, trabalhando em cima dessa temática do mindset, que eu já vou explicar o que é exatamente, como é que ele se configura, né? Mas quando eu pensei em mentalidade, né, eu pensei em falar de mentalidade, falar dos tipos de mentalidade, eu tô falando dessa fundamentação teórica, tá? E eu até vou mostrar o livro para vocês aqui, ó, que é um livro que fez muito sucesso nos últimos anos, né? Eu acho que eu trabalho com esse tema já há uns 4 anos, mais ou menos. E aí esse livro aqui, Mindset, né, mentalidade, né, uma nova psicologia do sucesso e do fracasso. Porque a Carol pesquisou, né, sobre sucesso, e ela queria entender também como é que as pessoas lidavam, né, com o fracasso. Por que algumas pessoas desistiam diante do fracasso, certo? E como é que algumas pessoas prosperavam e tinham mais sucesso. E aquilo intrigava ela, que algumas pessoas às vezes fracassavam e ficavam mais instigadas ainda quando elas fracassavam. E outras desistiam quando fracassavam, né? E ela achou isso muito interessante. E aí ela fez pesquisa com crianças, né, na média de 5 anos, porque ela não entendia como é que algumas crianças às vezes não conseguiam desenvolver uma determinada tarefa, uma determinada atividade dentro da pesquisa que ela desenvolveu, assim, né, das estratégias que ela usou para pesquisa. E algumas crianças tinham uma postura completamente diferente de outras, da mesma faixa etária, né? Oi, Lucas, tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Bom te ver aqui. Então, ela achou isso muito instigante, a Carol Dweck, né? E ela começou a querer entender por que algumas pessoas, diante de desilusões, de tristezas, de coisas ruins na vida, elas engatam a primeira e vão. E outras paralisam, sofrem, né? Não que o sofrimento não seja uma coisa inerente a nós e faz parte e não tem problema, né? Faz parte, a gente não tem que ficar só tudo bem, tudo maravilhoso. Ninguém é assim. Mas aquela coisa da desistência, né, do medo, da paralisia, né? Então a Carol pesquisou muito isso. E eu, assim, a hora que eu encontrei esse material da Carol Dweck, esse livro, vou mostrar pro Lucas aqui que acabou de chegar. Ó, Lucas, a gente tá falando desse livro aqui, tá? Que é uma psicologia do sucesso e do fracasso, da Carol Dweck. É uma psicóloga americana.
E então, obrigada, querido, obrigada. Então, assim, essas coisas todas, né? E a gente tá aí pensando de como trabalhar essa nossa atitude mental diante das coisas da vida. Porque a vida é dinâmica, como eu digo, né? Então sempre tem os revés, sempre tem os desafios, sempre tem os problemas, sempre tem as desilusões, né? As coisas que são mais difíceis, as temporadas mais difíceis da nossa vida. E qual mindset eu estou adotando, qual mentalidade eu estou adotando, qual o meu tipo. E aí eu gostaria de trazer para vocês, assim, que a gente pudesse entender mais o nosso tipo de mindset, né? Desde que eu estudo e falo sobre mindset em vários vídeos meus, já, como eu falei, mais de 4 anos para cá, eu tentei ver, assim, qual é o meu mindset, né? Como é que eu me deparo, como é que eu me deparo com as situações da vida e que atitude mental eu tenho adotado diante das situações da minha vida, né? Então, saber identificar me ajudou muito, né? Porque, assim, a gente tem que identificar a nossa mentalidade em todas as áreas da nossa vida. Nos relacionamentos, no trabalho, né, a carreira, no dinheiro, né, na vida financeira, na nossa espiritualidade, quem né, presta atenção nisso. Então a gente precisa, né, ficar atento qual é o nosso modelo mental, qual é a nossa mentalidade, qual é a nossa atitude mental diante de todas as situações da vida, né? E onde que eu tô mais, né? Porque predomina, né? A gente tem que tentar predominar muito mais numa mentalidade de crescimento, né? Numa mentalidade mais progressiva e não algo que me paralise, me deixa estagnado, né? Porque isso também gera sofrimento, né, gente? Então, assim, ó, pra gente entender o que é o mindset, o que é mentalidade, é a opinião que eu adoto sobre mim, né? Até tem uma frase que eu gosto, né? Que a Carol Dweck fala: a opinião que você adota sobre você afeta profundamente como que você vai levar a sua vida, né? Então é bem importante a gente pensar como que eu interpreto as coisas sobre mim e sobre as coisas que estão à minha volta. Como é que eu tô... E tem a ver com as crenças, que a gente fala muito, né? Aqui em todas as lives a gente sempre falou de crença, a gente sempre falou de esquema, né? Qual a minha estrutura, né? Mental, como é que a minha personalidade se estrutura e é como que eu vou encarar a vida. Eu gosto de uma frase, esses dias eu fiz uma live com a Cris Maia Mendes, que é uma psicóloga, e nós falamos sobre conversas difíceis. Não sei se o pessoal assistiu aqui, mas tá no meu Instagram, tá no meu canal do YouTube também. E ela falou assim, quais histórias sobre você está contando para você mesmo? Então é muito importante que a gente preste atenção o que eu tô falando de mim para mim, né? Qual a interpretação que eu tenho de mim, né, de mim mesma, né? Qual a interpretação que eu tenho? Porque às vezes eu posso estar contando uma história muito errada, eu posso estar contando uma história muito distorcida sobre mim, né? Então eu acho importante a gente ficar atento. Eu achei muito legal o que ela falou, eu repito, né? Desde a live eu repito, assim, que historinha a gente tá contando pra gente mesmo, porque a gente tá contando uma historinha que ou tá defasada, ou tá distorcida, né? Tá desatualizada, ou a gente pode estar se enganando também, veja, porque existe até uma coisa interessante que é o falso mindset de crescimento. Às vezes eu acho que eu tenho um mindset de crescimento, uma mentalidade de crescimento e não tem. Tem uma mentalidade fixa. Então, falando um pouco, já entrando um pouquinho, né, gente, nos 2 tipos de mentalidade da Carol Dweck, que ela fala, os 2 tipos de mindset. Ela fala do mindset de crescimento e do mindset fixo, certo? Então, tem 2 tipos. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre esse tema ou alguma situação mesmo de vocês ou de alguém que vocês conheçam, que isso seria um mindset fixo ou um mindset de crescimento, me perguntem aqui, tá? A gente tá com um grupo pequeno, mas eu acho que, eu sempre digo, onde tem 2 já bate um papo bom, né? Eu não poderia fazer a live sozinha, mas com 2 pessoas, com mais uma pessoa além de mim, eu já poderia fazer. Então, já seria uma troca. Então, vamos tentar conversar, né? E trazer aí o que vocês pensam, assim. E se tem demandas de vocês, aproveitem que o grupo tá pequeno e compartilhem, sabe? Porque é bem legal a gente poder pensar sobre isso, né? Já que vocês já estão aqui, já chegaram na live, estão com tempo para live, né? De repente as pessoas estão aí curtindo outros momentos, que eu acho que é legal. Mas se vocês estão com tempo para live, curtam mesmo, sabe? E aproveitem esse conteúdo, tá? Então, assim, uma coisa que é importante a gente entender assim, ó, eu preciso me conhecer para entender qual é a minha mentalidade. Que atitude eu tenho tido durante a vida, né? Eu preciso ter essa noção de mim mesma. Mas como é que eu vou saber? Eu só vou saber se eu me mapear.
Eu só vou saber sobre conhecer. Saber como que eu tô me comportando, qual o tipo de pensamento que eu tenho tido, né? Quais os tipos de emoções têm me movimentado, têm mexido comigo, têm me tirado da minha estabilidade. Aí eu consigo ter um pouco mais de noção do que é essa mentalidade fixa de crescimento que a Jonéia tá trazendo, né? Que a Carol Dweck fala tão bem, né? Então, o primeiro passo é a gente saber, a gente se conhecer, né? Então, se oportunizar, se conhecer, né? Saber um pouco mais de si mesmo. E aí eu trouxe, gente, assim, ó, eu até queria ver se vocês têm possibilidade de pegar papel e caneta, quem não tem aí, mas enfim, por perto, puder buscar. Eu separei algumas perguntas pra gente, pra deixar nessa, né, para deixar nessa live aqui. Deixa eu só ver aqui, Ana. A forma como nossos pais contaram ao nosso respeito pode influenciar como eu me vejo? Sim, sem dúvida, Ana. A gente aprende pelos modelos, né? Principalmente os modelos parentais. A gente fala muito disso aqui no Minoterapia. A gente aprende muito pelo ambiente, né? Só que a gente tem que entender que é o seguinte, o ambiente, ele nos influencia fortemente, além do nosso temperamento, né? Além do nosso processo, né? que é mais genético, né? Hereditário. Mas a gente tem que entender que o ambiente, por mais forte que ele seja, ele não determina absolutamente quem eu vou ser. Então, a mudança de atitude mental, Ana, tem muito a ver com como que eu quero fazer. Tá na minha mão. Tu entende, Ana? Por isso que vale a pena a gente se conhecer. Por isso que vale a pena a gente ver assim, ó, como que eu tô minha postura mental diante das coisas da minha vida, né? Porque eu mudo isso, se eu quiser. E isso que é muito legal, né? Então eu mudo meu mindset. Então por mais que eu tenha aprendido, por exemplo, que eu não posso fracassar, por exemplo, eu não posso errar, que são algumas características do mindset fixo que eu vou falar para vocês, eu posso mudar isso. Eu posso migrar para uma mentalidade de crescimento. Mesmo que às vezes eu tenha vivido num ambiente, tá? Aqui não estou referindo a ninguém, tá, gente? Mas eu tenha vivido num ambiente onde meus pais têm um mindset fixo, e aí eu venho a desenvolver esse modelo por conta do ambiente, da minha criação, da minha referência parental, né? Mas eu posso mudar a minha mentalidade. E isso é que é legal, né? Então acho que isso que é importante a gente entender, que a gente muda o nosso mindset. A gente muda a nossa atitude, tá? Mas que tem influência, tem. Isso não há dúvida. E muito boa a tua pergunta, tá? A gente não pode esquecer que a gente não é assim, né? A gente não cai do nada e vira alguma coisa, né? Do dia pra noite e tal, né? Mas a nossa responsabilidade de mudar, aí sim, isso tá na nossa mão, né? Então, as perguntas que eu falei, que eu separei pra gente pensar. Então, olha só, gente, agora eu acho que deu um tempo aí, se vocês quiserem pegar papel, né, quem for assistir essa live posteriormente, né, poder aí ir pausando a live para poder anotar essas perguntas que eu separei aqui. Então, assim, olha lá, eu anotei aqui, vou ler para vocês, para ficar na íntegra. Vocês acham que a inteligência se desenvolve ou que a gente já nasce com um tanto de inteligência? E a gente vai desenvolver aquele tanto, passou daquele tanto, já não dá mais. Ou eu posso desenvolver cada vez mais e treinar cada vez mais e buscar pelo esforço ampliar muito mais a minha capacidade, a minha inteligência, tá? Minha capacidade cognitiva, minha capacidade de desenvolver inteligência emocional e outras tantas inteligências que a gente tem, que a gente não tem um só tipo de inteligência. Então, a minha inteligência, ela se desenvolve? Então, vocês acham que isso é possível? Uma outra pergunta interessante. Vocês desejam parecer inteligentes ou serem de fato inteligentes? Porque às vezes a gente quer parecer inteligente. A gente quer que as pessoas nos validem e confirmem que a gente é. Ou a gente quer ser de fato inteligente? Essa é uma outra pergunta muito importante, né? Vocês desistem fácil numa dificuldade? Né? Quando tem uma dificuldade, não, acho que eu não vou fazer. Não vou tentar de novo. Né? Outra pergunta, o esforço. Como é que é para vocês se esforçar? Vocês se esforçam? O que significa se esforçar para vocês? O esforço é uma coisa que é pro fraco? Para a pessoa que não é tão boa, então ela tem que se esforçar muito para ser boa? Qual a ideia que eu tenho do esforço? Porque às vezes é essa a ideia. Então, o que é o esforço para vocês? Significa o quê? Se eu me esforço é porque eu não sou tão bom. Porque quem é bom já acerta de cara.
né? Então, isso a gente aprende na escola. Nossa, fulano não precisa nem estudar. Ele não precisa nem estudar porque ele já acerta todas. Então, quando a gente entende isso, por que eu vou me esforçar? Para eu admitir que eu sou burro? Então, muita gente não se esforça porque não quer parecer burro, né? Principalmente se ela quer mostrar que é inteligente, né? Então, veja que está ligado com a pergunta anterior. Aí a questão do esforço, né? Você acha cansativo, acha inútil, né? Quando alguém te critica, qual a tua reação? Como você reage numa crítica? Né? Você aceita a crítica ou você fica pé da vida? Fica de mal com a pessoa, né? Quando alguém tem sucesso perto de você, o que você pensa? O que você sente quando alguém tem sucesso perto de você? Eu acho que essa é uma boa reflexão também, né? Como têm sido os resultados na sua vida até agora? De mais êxito ou de menos êxito, no geral? Você tem se sentido mais bem sucedido? Mesmo que a pessoa seja jovem, tenha menos idade ou mais idade, faça um balanço aí. Não, eu tenho tido mais êxito do que menos êxito. Gente, essas perguntas, elas nos dão um parâmetro muito legal dessa questão do meu mindset, da minha mentalidade. Tá? Porque a pessoa com mindset fixo, né, ela tem esse tipo de padrão de pensamento. Né? Ela percebe, ela sente e ela pensa, ela reflete nesse nível. Né? Então isso, né? Se essas perguntas anteriores a pessoa não gosto de crítica, não me esforço muito, eu desisto fácil e tal, a gente já vai saber mais ou menos o resultado da última pergunta. Menos êxito, né? Porque não tem como. Entende? Vocês entendem isso? Então, assim, ó, eu acho que é bem importante, assim, a gente se fazer essas perguntas. É um excelente balanço para eu ver, assim, qual é o meu mindset, qual é a minha mentalidade. Se ela é mais de crescimento ou se ela é mais fixa, tá? Então, eu vou falar para vocês um pouco de como que as pessoas, né, só fazendo aí mais uma extensão do que eu acabei de falar. Então, assim, algumas características das pessoas que têm mindset fixo. Ela não quer errar, não quer fracassar, não quer se esforçar, tem medo, o medo toma a pessoa, tem uma ideia de perfeição muitas vezes, né? Só tá bom o que é perfeito, só tá bom o que sai exatamente do jeito que a pessoa pensou, não pode sair assim 70%, não pode sair 50%, tem que sair 100% do jeito que ela quer, né? Então padrões mais inflexíveis, né, normalmente tem um mindset fixo, né? Outra coisa que é bem importante, quem tem mindset fixo, as pessoas com mindset fixo, elas não gostam de quando uma coisa dá errado. Assim, né? Tipo, uma coisa não deu certo, né? Elas já não gostam, ficam chateadas, ficam bravas, né? E aí, então, isso são características bem predominantes, bem fortes do mindset fixo. Bom, então assim, uma pergunta que eu acho que é legal, assim, Joneia, mas só tem um tipo de eu só posso ter um tipo de mindset? Eu só posso escolher ser um ou outro? Não, porque se a gente está se desenvolvendo o tempo todo e crescendo, evoluindo, progredindo, né? Se a gente tem essa intenção na vida, a gente pode ter em algumas áreas um pouco mais de mindset fixo, outras mindset de crescimento, né? O mais importante, né, nessa pergunta, respondendo vocês, é que a gente possa ter predominantemente um mindset mais de crescimento. Que é isso que vai me ajudar a avançar mais na minha vida e fazer mudanças importantes na minha vida, né? Vai me ajudar a sair do lugar, a mudar coisas que eu não quero mais, a adquirir coisas que eu desejo, né? Avançar mesmo na minha vida é quando eu consigo predominar, né? E quando eu consigo identificar, porque mesmo que eu tenha um mindset fixo em algumas áreas da vida, e assim, mas a Janaína diz que pode ter. Não é porque diz que pode ter que é bom ter, né? Então a gente precisa desenvolver mais isso e ter um mindset mais de crescimento, tá? Mas acontece. Aí tem um autor que eu não vou lembrar o nome aqui agora, mas depois eu posso buscar se vocês quiserem, que ele fala o seguinte, né? Que uma pesquisa, enfim, que ele fez, que ele divide as pessoas nos aprendizes e nos não aprendizes, né? As pessoas pra gente caracterizar uma pessoa com mindset de crescimento ou mindset fixo,
ele define assim, que os aprendizes são aqueles que têm um mindset de crescimento. E os não aprendizes são aqueles que têm um mindset fixo. Porque elas não se colocam numa situação de aprender. E é muito importante a gente se colocar numa situação de aprendiz o tempo inteiro, gente. Quando eu tô aqui, por exemplo, com vocês, trazendo conteúdo por iniciativa, por vontade, por prazer e tudo mais, não quer dizer que eu sei um monte de coisa, que eu sei tudo. Entende? Eu aprendo muito com as trocas, com as coisas. Eu aprendo muito, por exemplo, com os meus pacientes no consultório. Aprendo muito, demais com as coisas que eles trazem, demais, assim. Né? E eu vou atrás, eu vou pesquisar, eu vou tentar entender de todos os aspectos, de vários temas diferentes. Então, se eu me coloco numa posição de aprendiz o tempo inteiro, sempre aprendente, né? Eu vou só me desenvolver cada vez mais, né? Quando eu era bem nova, assim, bem jovem, né? Eu estava na minha primeira faculdade, uma professora me disse assim, tudo que tu puderes aprender na vida, aprenda. Até mesmo trocar a fechadura de uma porta. Entende? Trocar, sei lá, um parafuso, trocar uma lâmpada, cozinhar, tudo sobre um conteúdo difícil, sobre matemática, sobre estatística. Aprenda tudo que você puder aprender, porque você pode precisar em algum momento da vida. E é verdade, né? E essa atitude aberta para o aprendizado, né, é que leva para um crescimento, que leva para uma atitude mental de crescimento, né? Então, só para vocês entenderem, né? E muitas vezes a gente se fecha. Ah, não quero saber isso aí. Não vou nem aprender para não me dar trabalho, né? E aí, daqui a pouco, a pessoa precisa daquilo para alguma coisa, né? Ou precisa ensinar alguém, precisa passar adiante, né? E não tem nem noção do que se trata aquilo. Então, é importante, não importa o que é. Não, é aquela velha frase que vocês devem conhecer, pelo menos eu conheço, dos meus 50 anos de vida, que saber não ocupa espaço. Né? Você já deve ter ouvido falar isso por parte de alguém da família, coisa e tal. Saber não ocupa espaço, né? Então a gente pode estar sempre aprendendo. Agora, quero aprender ou quero não aprender? Sou um aprendiz ou sou um não aprendiz? Eu acho interessante esse conceito desse autor. Tem uma historinha que eu acho legal, que eu vou compartilhar com vocês também, que eu acho que é bacana, que a Carol traz no livro, nesse livro aqui, né? Então, para quem não viu esse livro aqui, Mindset, ela traz uma historinha de um cara, e aí que ele, assim, ele se preparou para uma prova que ele tinha na faculdade e tal, e ele tinha uma expectativa com aquela prova, que ele iria tirar uma nota próxima a 10, 9, né? E no dia da entrega das notas, o professor entregou e disse que ele tinha tirado 5 na prova, né? Ele ficou super arrasado, né? Super arrasado. Como assim 5? Me matei, me esforcei, como é que eu... Pô, não tô falando que quem tem mindset de crescimento tem que se esforçar, eu me esforcei e não tirei a nota que eu precisava. Não tá, tem alguma coisa tá errada. É uma injustiça comigo, né? Então a pessoa tava ali com aquela ideia de que, poxa, eu mereço, né? Eu tenho que tirar uma nota maior. Tudo bem, a gente até espera, mas às vezes não acontece, né? Aí ele saiu lá da sala de aula, tudo, foi pro estacionamento e chegou lá, o pneu do carro estava furado. E agora? O pneu do carro tá furado. O que acontece? Que saco, né? Eu vou mal na prova, ainda chego aqui, meu pneu tá furado. Ah, não, eu sou azarado mesmo. Olha, sinceramente, eu não sirvo pra nada, tá tudo, o mundo tá contra mim, né? Então, tô acabado, né? Não bastando, né? Ele liga para um amigo porque ele quer desabafar, ele quer conversar sobre a nota que foi ruim, o carro que furou o pneu, que deu o maior perrengue para ele arrumar. E aí, o amigo disse, eu não posso falar contigo agora, outra hora a gente se fala. Daí foi a gota d'água, né? Pronto, acabou comigo, não, né? Nota ruim, pneu furado, amigo não me dá as horas, não quer nem saber de mim, não gosta de mim, né? Tô me sentindo rejeitado. E aí, dentro dessa história, eu pergunto pra vocês. Diante disso, se a gente fosse nós viver essa história hoje, se acontecesse com a gente isso hoje, sábado, né? Durante o dia tivesse acontecido isso conosco, como que eu me sentiria? Como que eu pensaria sobre isso? Qual seria o meu pensamento se isso acontecesse comigo? Qual o meu sentimento em relação a isso? Como é que eu me sentiria? E o que que eu faria, gente? Vamos pensar, o que que eu faria se isso acontecesse comigo hoje? Qual seria a minha atitude mental? Qual seria o meu mindset? Né? Então, acho que é importante a gente pensar assim, nessa situação desse cara, né? Que aí ele se sentiu rejeitado, se sentiu fracassado, se sentiu burro, né?
E aí não vou tentar mais, porque eu já tentei, agora eu não vou mais nem fazer essa disciplina. Vou se bobear para a faculdade, porque afinal de contas, que saco, né? Não é justo, né? Então eu acho importante, assim. E aí, qual seria, para fazer aí um cotejo, para fazer uma comparação, o que seria um mindset de crescimento, né? Bom, eu não fui bem, tirei 5 na prova. Eu posso me esforçar para a próxima prova? O que eu posso fazer para tirar uma nota melhor na próxima prova? Não deu dessa vez, mas pode dar. Eu posso melhorar minha condição, né? Minha capacidade ali. Na hora eu talvez não estivesse bem, não era um dia legal, né? Mas qual é a forma que eu vou pensar sobre isso? Né? Então eu posso desistir, jogar a toalha. Sempre posso jogar a toalha. Mas é por aí, né? Então eu posso pensar que meu amigo de repente não estava legal, tinha um compromisso, estava resolvendo uma coisa importante naquela hora, ou estava com uma baita de uma dor de barriga, não tinha como falar, aí respondeu o que deu para responder, né? Então são essas coisas assim, né? O pneu, né? No caso do pneu que furou, o pneu fura, né, gente? Como diz meu pai, isso só acontece com quem tem carro. Quem tem carro, anda de carro, o pneu pode furar a qualquer momento, né? Não é? Claro que a gente tenta prevenir, mas pode acontecer, né? Pode acontecer de faltar gasolina, de, sei lá, qualquer coisa, de pifar o carro. Mas isso não é o mundo contra mim, né? Então, é importante a gente pensar que essas coisas acontecem e como que eu tô me posicionando. Porque eu posso achar que isso é o fim pra mim, que eu só fracasso, que as coisas dão tudo errado, que a vida é muito difícil de levar, né? Então, isso tem muito a ver com mindset. Tem muito a ver com mindset. E eu reforço pra vocês, gente, o seguinte, ó. Esse livro aqui, ele é um livro que eu comprei ele em 2017. Então, faz uns 3 anos que eu tenho trabalhado com ele, tá? Que assim que eu comecei a adentrar no conteúdo da Carol Dweck, eu comecei a fazer vários conteúdos para poder passar adiante, tanto que eu gostei. Mas ela fala aqui, ó, do mindset em várias áreas na vida. Mindset na liderança, no trabalho, na vida conjugal, familiar, na vida de um líder, né? Ela fala do mindset em vários aspectos aqui nos relacionamentos, né? Que ela fala. Ela dá exemplos de modelos, assim, né? De pessoas que tiveram mindset de crescimento e por isso cresceram, tiveram sucesso, né? Então ela traz algumas coisas, como é que é uma mentalidade de um campeão, né? De um vencedor. Então eu acho importante a gente pensar nisso também, né? Tá? Bom, então é isso, né? Então são essas as ideias, assim, que eu acho que é importante a gente poder pensar em termos de mindset, né? Acho que o que é, né? O que é a realidade que se apresenta e aquilo que eu tô me permitindo, né? A historinha, como fala a Cris Maia Mendes, né? Qual historinha eu tô contando pra mim? Porque às vezes eu tô assim, me detonando, eu tô me tirando do páreo, eu tô me tirando da pista da vida, né? Tô indo pro acostamento, tô desistindo e desistindo de mim, o que é pior, né? Eu não tô desistindo de uma nota da faculdade, sei lá, de uma tese de doutorado, não estou desistindo de, sei lá, de me casar com alguém, ou de, né, ou de aprender uma coisa nova, ou de fazer uma viagem, né, ou de ter um filho, o que for que a pessoa queira, né? Eu estou desistindo de mim. E é isso que é importante a gente pensar, né? Dentro do mindset fixo, que eu começo a desistir de coisas importantes para mim, né? Tem uma coisa importante que eu acho que é legal, assim, no final desse livro tem um gráfico que é bem bacana, que ele traz algumas coisas importantes, assim, do mindset de crescimento, tá? Ele fala assim, ó, o que eu preciso fazer para conservar e ampliar o meu mindset de crescimento, tá? Deixa eu ver só como é que tá o nosso tempo aqui, gente, porque é incrível como passa bem rápido. São um pouquinho mais de 5:30 quase já. Tá, então olha só, ele fala assim, o que eu preciso fazer para conservar e ampliar meu mindset de crescimento, né, minha mentalidade de crescimento? Entender que a inteligência é desenvolvida, né? Então já teve essa questão de medir o QI, coeficiente de inteligência, mas isso já não funciona mais dessa forma, entende? Isso já mudou muita coisa, já se descobriu muita coisa em termos de novas sinapses do cérebro e desenvolvimento da inteligência, então isso já não, né, já teve, né? Não, mas a gente tem uma medida de inteligência. Como é que fica isso? Então isso já caiu por terra, porque na verdade o ser humano, nosso cérebro tem uma capacidade incrível,
né? De aprender coisas, de fazer novas conexões, né? Então, entender que a inteligência é desenvolvida. Então, eu posso desenvolver a minha aprendizagem, a minha capacidade de aprender coisas. E isso me faz ir adiante, né? Outra coisa que ele fala, que seria um segundo passo para conservar e ampliar o mindset de crescimento, que é a pessoa ter o desejo de aprender. Então, eu quero aprender. Me ensina. Como é que faço isso aqui mesmo? Eu quero aprender isso aqui. Gente, esses tempos atrás, eu até vou estar numa live com ela daqui uns dias, com a Nathalie Lacerda. Eu nunca soube fazer crochê direito na minha vida. Nunca. Esse negócio é muito difícil pra mim. E aí, mas eu sempre gostei do resultado do crochê. Eu sempre gostei do resultado, mas eu sempre achei difícil. E aí, eu resolvi fazer umas lives com a Nathalie, né? Agora a Nathalie tem os cursos dela, tudo bem bacana, bem estruturado, mas ela fez umas lives gratuitas que ela ainda faz. E eu resolvi fazer umas aulas com ela, umas 5 aulas. Gente, eu me surpreendi com o resultado do que eu fiz. Eu me surpreendi. Porque eu simplesmente fiz muito bem. Claro que eu treinei, errei, fiz de novo. O primeiro cestinho que eu fiz de crochê foi um caos, né? Mas eu guardei. Porque ela pediu pra guardar porque é pra rir depois, né? E, gente, incrível. O quanto eu aprendi. E eu disse, gente, caramba, eu sei que é uma coisa simples, mas não tão simples assim, porque tem contagem, daí ponto pra cá, ponto pra lá, ponto baixo, ponto não sei o que, ponto alto, ponto semi-baixo, tem umas coisas lá. E eu, agora na pandemia, aprendi a fazer esse negócio de crochê, e adoro fazer, faço como hobby, porque é uma curtição, né, é muito terapêutico, né, tem sido para muitas pessoas, né, e foi pra mim, tem sido ainda, que sempre que eu posso eu faço. E, gente, então assim, olha como é que a gente é, né? E a gente se autolimita muitas vezes. Ah, não, eu nunca soube fazer isso. Eu nunca soube cozinhar. Não, eu nunca soube escrever um artigo científico. Ah, não, eu nunca escrevi um livro. Escreve, né? Eu nunca fiz uma viagem sozinho. Viaja, né? Aprende a fazer, né, gente? Então a gente aprende tudo, gente. Então, mesmo as pessoas às vezes que têm uma dificuldade, vamos colocar uma pessoa lá que tem uma deficiência cognitiva, né, uma limitação, assim, uma questão mais neurológica e tal, não subestimem nunca uma pessoa. Nunca, muito menos a si mesmo. Nunca façam isso. Ah, fulano não vai aprender nunca isso aí. Não façam isso, gente. É um crime fazer isso. E não façam com vocês também. Certo? Um outro ponto aqui, né, nesse gráfico que eu tô falando pra vocês, é um gráfico, na verdade, tá? Quem quiser depois me pede no meu Instagram ali, entra em contato comigo que eu mando a foto do gráfico. Né? Ou quem for comprar o livro, aproveita, tá bem lá no final da página do livro. As pessoas, então, que têm desejo de aprender, elas abraçam os desafios da vida. Elas querem desafio. Ah, um desafio? Tô dentro. Ah, isso aí é um negócio engenhoso, complicado e tal. Não quer a pessoa, agora só tem que me meter em roubada agora pra mostrar que eu tenho mindset de crescimento? Não, gente. Mas surge um desafio, pega, né? Tanto que o nome dessa live da Nathalie tem o seu primeiro desafio, né? Meu primeiro cestinho, tem uma coisa com desafio, né? Que ela usa lá na chamada dela. Então, assim, pra mim foi um desafio. Então, abraçar o desafio. Vamos lá, né? As lives foi um desafio pra mim. Quando a pessoa que me assessora, a Juliana Dom Press, ela disse, vamos fazer uma live e eu vou fazer com você, pra você aprender, pra você fazer suas lives. Não, esse negócio de live não dá certo. Não. Olha só como é que a gente se pega, né? Não sei se eu vou fazer live, será? Aí eu disse, não, vou fazer essa live. Aí também, rapidinho, já mudo de ideia. Vou fazer essa live, então eu quero ver como é que... Gente, eu amei fazer live. Por quê? Porque, bom, eu gosto, é interessante, tem a ver comigo. E eu aprendi a mexer aqui, às vezes eu boto uns filtros errados aqui e tal, mas erro alguma coisa ou outra, já errei, como vou continuar errando. Mas eu aprendi também um monte de coisa fazendo. Então a gente aprende fazendo, não tem outro jeito. Aí o outro ponto, que ele fala, né, que é persistir, né, então assim, abraçar as dificuldades, os desafios, desculpa, e persistir nas dificuldades. Porque desistir é a coisa mais fácil que tem. Ah, não vou mais. Né? Tá, comecei. Falaram que tinha que ser abraçar o desafio. Abracei o desafio. Mas dá errado, não vou fazer. Então, se eu tivesse desistido do meu cestinho lá do crochê,
na terceira, quarta, quinta vez, não tinha feito nenhum dos milhões de cestinhos, que eu já fiz vários cestinhos. Entende? Então, já dei cestinho, já vendi cestinho. Por quê? Né? Então, veja, eu não posso desistir na primeira dificuldade, na segunda dificuldade. Vai lá, recomeça, tenta de novo. Yet, é o que a Carol Dweck fala no livro. Yet, ainda não deu, mas pode dar. Então, eu posso tentar de novo. Gente, vocês estão por aí, eu sei que tem gente aí, entrou mais um pouco de pessoas, tem uns coraçõezinhos aí flutuando, que bom, obrigada. Tá tudo ok, gente, tá fazendo sentido pra vocês estão entendendo o que eu tô falando? Aqui, ó, a psicóloga Roberta falou. Como foi o resultado da pesquisa dela? O que ela percebeu nas crianças que desistem ou persistem? Ah, tá, já respondo. Acho que pode ser desenvolvida. Ok. Nasce, a Ana fala, acho que pode ser desenvolvida, perfeito. A Roberta perguntou aqui da questão do desistir e persistir, qual foi o resultado? O Francisco também perguntou, gente, estava parado aqui para mim, por isso que eu não estava vendo as perguntas, desculpa. Vamos lá, bem-vinda, Laura, querida. Nasce como predisposição e se desenvolve depois com treino? Já respondo. Não desisto facilmente. Muito bem, Nieda está aqui também, Rafael. Muito bom. Então, respondendo a Roberta aqui, né? O que ela viu, né? Que tinha a ver com essa atitude mental, Roberta. Né? Então, assim, algumas pessoas, né? Algumas crianças, elas já têm... Aí, respondendo, fazendo gancho com o Francisco, tem uma questão de temperamento que a gente estuda muito, naquelas pessoas que são menos irritadiças, às vezes, que são menos briguentas, e elas não fecham a questão de cara, elas se abrem, né? Elas têm uma certa... conseguem estar mais aberta para ouvir, né, são mais pacíficas, né? Então passividade é uma coisa que a gente pode, pacificação, né, é algo que a gente pode desenvolver, né, se a gente tem um temperamento mais irritadiço quando criança. Então os pais podem ficar atentos a isso. Então tem sim uma predisposição, tá, Francisco? Mas a pessoa, na medida que ela vai se dando conta, que ela vai amadurecendo, que ela vai ficando adolescente, ficando adulta jovem, né, vai ficando adulta, ela vai percebendo que ela pode tomar isso para ela, porque a gente muda, né, as percepções. Então a gente não pode dizer, então eu tenho mindset, nasci com mindset de crescimento e eu vou ficar. Existe uma predisposição, existe, né, uma ligação com o temperamento, com o tipo dos modelos, como eu falei, da criação, do ambiente ali, de convivência, mas a pessoa também vai se dando conta se ela tem um mindset mais fixo. E aí ela pode, não, só um pouquinho, eu não quero esse tipo. E por isso que eu tô falando hoje aqui com vocês, né? Então, na pesquisa dela, Roberta, ela fala dessa questão assim, né? Porque as crianças, elas ficavam instigadas com um erro. Então ela trabalhava com quebra-cabeça, né? E aí algumas crianças não conseguiam montar todo o quebra-cabeça e elas faziam assim, algumas, né? Agora que assim eu gosto mais, porque ficou mais difícil, mais desafiador, e outras não, outras desistiam, né? Então, e aí que ela foi desenvolvendo mais, aí eu não vou falar da pesquisa, mas acho que vale a pena vocês acessarem essa pesquisa dela. E aí ela vai mostrando assim como que era a postura, né? E aí tem a ver com a criação também, com reforço, né? Com os elogios, né? Com o esforço que as pessoas, que as crianças e os adolescentes fazem e o adulto para chegar onde ele quer, né? Então ela fala uma coisa bem importante que é do elogio, né? Nunca elogie uma criança, um professor, um pai, pelo resultado. Nunca. Nossa, que lindo o teu desenho, por exemplo. Falem, nossa, muito bonito o teu desenho. Como foi que você fez? Como que você construiu? Como que você chegou nesse resultado? Porque o mais importante ainda é o processo e não o resultado. E a gente se perde muito na jogada porque a gente vai direto no resultado. A gente quer o êxito, a gente quer a resposta. E a gente não valoriza e não se dedica, não se esforça pelo processo, né? Por isso que o elogio ele é muito perigoso. Porque se eu elogio só pelo ato em si, ou pelo resultado, a criança, principalmente a criança, vamos falar de criança, porque tá aí começa tudo, né? Ela acha se ok. Tanto que teve uma história, não sei se foi no livro da Carol, que a criança chegou e disse assim, acho que foi, mãe, eu não preciso estudar, porque eu já sei as coisas todas e quem sabe não precisa estudar. Estou resumindo para vocês. Tudo bem, talvez aquela prova, aquela matéria, aquele ano da escola, mas e o resto da vida? Né? Então, se a gente pegar a frase no simbólico, eu não preciso estudar,
eu não preciso me esforçar, eu não preciso me dedicar, entende? Tem muita coisa que vai ficar no meio do caminho, né? Então, e aí foi isso, né? Então ela foi vendo essa questão aí da forma, e aí cada vez mais aí que ela foi estudar a partir desse resultado, porque, né? Então que é então que a gente desenvolve, que a inteligência desenvolve e tal, né? E que isso deve ser muito instigado desde pequeno nas crianças, né? Estimular elas ao esforço, à dedicação, a comemorar as pequenas etapas de sucesso, né? As pequenas etapas não são saboreadas, né? Aquela coisa do copo vazio, a parte vazia do copo, né? E não valoriza a parte cheia do copo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não sei, Roberta, se eu te respondi. Ter consciência é fundamental para mudar, isso aí mesmo. Muitas pessoas repetem, eu sou assim, não vou mudar. Perfeito, isso mesmo, muitas pessoas repetem. Angélica, Conceição, que bom que vocês estão aqui. Bom, dá um tempo para esfriar a cabeça e depois recomeça. Isso, perfeito. Oi, Loara, tudo bem, querida? Não isso, e Rô, eu acho que é importante que a Rô está trazendo aqui, ó. A gente precisa também, claro, o refazimento, né? Às vezes, puxa, sei lá, perdi um ano da escola, né? Reprovei numa disciplina da faculdade, tranquei o doutorado, alguma coisa. Dá um tempo, às vezes, para refazer, mas volta para a pista. Volta pra pista, não sai do páreo, não desista de você, não desista nunca, recuar sim, desistir jamais, ok? Então é muito importante isso, tá, gente, que a gente fique atento. A repetição de situações difíceis pode explicar uma mente fixa? Perfeito, pode, Ana. Repetições de situações difíceis frustrante. Aí a repetição, claro, a repetição frustra, né, Ana? Desgasta e leva a pessoa para desistir. Então, assim, ela precisa encontrar... Não, tem um outro jeito de eu lidar com isso aqui? Qual é a forma que eu posso lidar com isso aqui? Não, eu tentei dessa estratégia, não deu, mas deve ter outra. Eu vou descobrir. Como é que fulano fez? Como é que ciclano fez? Né? Então, é importante a gente também buscar alternativas, porque existem alternativas, né? Então, se a gente ficar sempre dando a volta no mesmo lugar, né? O cachorro atrás do rabo, não pega nunca, né? Então fica ali. Então, assim, não, só um pouquinho, não dá mais, eu tenho que... Para aqui, deixa eu parar, deixa eu ver outra maneira, né? Então, eu me inscrevi para um curso que tem uma escola, e aí não fui aceito. Eu só me inscrevo naquele curso? Só me inscrevo naquele mestrado? Só naquele doutorado? Só naquela pós? Né? Me candidato só uma vez? Não, me candidato vestibular, por exemplo, me candidato só num? Não, me candidato com 5, né? Para ver, e aí... Isso não é atirar para todos os lados, não é desespero, é tentativa, é busca, é alternativa, é campo de manobra, é flexibilidade consigo mesmo, é flexibilidade mental, psicológica. Isso é mindset de crescimento. Mindset de crescimento é flexibilidade, gente. Se eu ficar fechada, restrita, né, inflexível com as minhas ideias, as minhas atitudes, eu não tenho para onde ir. Faz sentido para vocês isso? O que vocês acham, gente? Enquanto isso, eu vou dando uma olhada aqui. Que bom, tem bastante gente aqui circulando. Tá. O Francisco está falando que afirmou o ponto de vista dele aqui. Treino, investimento e insistência. É isso mesmo, a gente pode treinar sim. Com certeza, eu acredito muito no treino. Só que treino sem consciência, né? Não vai adiantar. Né? A mesma coisa que eu digo, eu sou inteligente, eu sou bonita. Não. Ir pra frente do espelho e ficar repetindo as coisas assim para se convencer não funciona. Eu preciso entender que isso é uma verdade, que isso tem consistência, que isso tem evidência e que isso reformula a minha percepção, tanto cognitiva quanto emocional diante das coisas, né? Então não adianta às vezes só treinar, só mudança, vou mudar meu comportamento, mas eu sinto que esse comportamento ele é valioso, ele é importante para mim, ele é importante eu mudar esse comportamento. Né? Então o treino ele vem aí com toda essa bagagem junto, né? Não só uma mudança às vezes de comportamento que ela vai durar 6 meses, 1 mês, depois ela volta igual, né? Volta para o automático. Os pais estimulam as notas boas, né? Ok, mas às vezes muito no resultado, né, Laura? E muito pouco, às vezes, no empenho que a criança teve para chegar naquela nota. Eu acho que é isso que é muito importante a pessoa, porque daí quando ela recebe a nota, por exemplo, ela tirou 7, e ela se esforçou e foi valorizado o esforço dela,
ela vai querer mais, porque ela entende que esforço está ligado com resultado, né? Agora, se eu só elogio, se eu só valorizo o resultado, eu dou um jeito de chegar naquilo ali, compro nota, compro o professor, tem coisas absurdas, mas acontece, né? Entende? Faço cola, né? Porque eu preciso mostrar que eu sei e não saber de verdade. Faz toda a diferença, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Que mais? Alguém falou aqui que é triste, a Laura. A Ana tá falando que faz muito sentido. É isso, gente. Mas só para terminar aqui também o gráfico que eu tava falando para vocês, do Holmes, né? Ele fala também que o esforço, então, que as pessoas com mindset de crescimento veem o esforço como um caminho, certo? Então o esforço é um caminho, faz parte do processo para chegar onde eu quero. Enfrentam as críticas. Então, pessoas com mindset de crescimento, elas enfrentam as críticas, elas aceitam os feedbacks, porque feedback é um negócio difícil. Né? Feedback é mito. Né? É tema de treinamento corporativo, por exemplo. Eu dei treinamento sobre feedback, porque as pessoas têm medo de receber feedback. Entender que o feedback é uma resposta, sim, que me faz reavaliar, repensar e mudar a rota. Porque nem sempre a gente está na rota certa, e nem sempre a gente está certo, nem sempre a gente é bom mesmo. E qual é o problema? Não é bom? Então tá, deixa eu ficar melhor. Então. Isso é um mindset de crescimento. Né? Então uma pessoa que tem um mindset de crescimento, ela aceita a crítica. Ela aceita a crítica. Ela entende que a crítica é algo para reformular pontos de vista, mudança de atitude, e não algo para atacar e desfazer. Né? Então, e por que muitas vezes as pessoas ficam no mindset fixo, né? Por que elas não tentam? Por que elas, né, elas não insistem? Por que elas se fecham para a crítica? Porque elas acreditam tanto que o resultado é mais importante, que ela tem que ser perfeita, que qualquer possibilidade disso é muito destruidor, né? É como eu falei antes, se esforçar para alguma coisa é coisa de burro. É coisa de pessoa burra, não é coisa de gente que se dedica, que tem um mindset de crescimento, que quer avançar, quer aprender, né? Então, assim, não, eu vou ter que tentar de novo. Quantas vezes eu vou tentar vestibular? Gente, que burra, não passei na primeira, como? Minha amiga passou, não sei o quê. Gente, cada um na sua, cada um no seu tempo, na sua hora e com seus resultados. E eles são muito mais gostosos, prazerosos, quando a gente sente que é a gente que fez. A gente é que chegou lá, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pelo nosso empenho, pela nossa crença funcional, né, em prol do que é melhor pra gente, né? Ainda que as pessoas nos ajudam no caminho, óbvio, né? Mas eu tô no comando da minha vida. Eu deveria estar, né? Se inspiram no sucesso dos outros. Então, assim, essa coisa às vezes de não... alguém, nossa, conseguiu uma promoção ou mudou de patamar no trabalho, tá ganhando mais, trocou de carro, arranjou uma namorada nova. A pessoa já não gosta. Né? Então o sucesso do outro incomoda. E tem que ser exatamente o contrário, né? Eu me inspiro com o sucesso do outro. Eu fico feliz de ver o outro avançando, crescendo, e isso me dá mais vontade de crescer. Bom, mas se fulano consegue, eu também posso ver quais são os caminhos, né? A mentoria faz muito esse trabalho, o mentoring, né? Faz muito esse trabalho, né? De ter alguém, né? Pra dizer, olha, foi assim que eu fiz. Não que a pessoa vai fazer igual, porque cada um é um, mas ajuda a instigar. Olha, eu consegui tal coisa porque, né, eu fiz dessa maneira, foi importante pra mim, se eu quiser. E aí a pessoa se instiga, tenta. Então ela fica feliz e ela ao mesmo tempo aprende com o sucesso do outro, tá? E quais são os resultados de uma pessoa com esse modelo mental, com um mindset de crescimento? São os altos níveis de conquistas. A pessoa tem muito mais conquista. Ela conquista mais, começa a computar lá, né? Tem muito mais sucesso em várias áreas da vida do que insucesso. Porque é totalmente diferente a forma de se portar em relação à vida. E, gente, a boa notícia é que dá para fazer isso. Dá para aprender a fazer isso. Digo, o livro da Carol é um livro para ter sempre em casa. É um livro, o meu tá surrado, gente. Tá aqui, ó, todo sujo. Eu já dei vários de presente, né? Porque ele é muito importante pra gente entender um monte de coisa que a gente não entende. E ela é muito clara nas colocações, entende? É fundamentado o que ela fala. Isso ela estuda há mais de 20 anos, não é uma coisa recente,
tá, gente? Então, esse livro foi traduzido, na verdade, mas ele já foi escrito há mais tempo atrás. Mas para nós, assim, ele vai ser sempre atual, porque é isso, né? Bom, e eu quero falar, nosso tempo está acabando. Gente, no fim chegou um monte de gente aí, gente bacana. A Tânia tá aí também. Oi, Tânia, querida. Tá sentindo tua falta, Tânia. A Vanessa também tá aqui. Ai, gente, vocês são os queridos mesmo. Me senti super acompanhada, assim, no sábado, às 5 horas da tarde, né? Eu achei que não vai vir, as pessoas não vão querer estar aqui, né? Mas a gente vai mudar algumas coisas em termos de horário, não ainda esse mês nem o mês que vem, mas os próximos a gente vai pensar em horários que sejam interessantes e até aceitamos sugestões também de horário, de temas, tá? E, enfim, tá? Então fiquem aí super bem-vindos, tudo que vocês podem trazer pra gente de ideias e tudo, e eu sou super aberta. Eu quero ler uma frase, então, para finalizar com vocês, assim, ó. Um ex-grande jogador de beisebol, né, norte-americano, ele fala, Alex Rodrigues, ele fala assim: ou vamos numa direção, ou vamos em outra. Ou vamos numa, ou vamos em outra. Você que deve decidir a direção a seguir. Então, assim, é um mindset de crescimento, um mindset fixo. Gente, eu tenho tentado usar um mindset de crescimento na minha vida sempre. Às vezes dá uns tilt, a gente fica meio, né? Será? Mas assim, hoje muito mais um mindset de crescimento. Porque eu venho atrás dessa ideia há muito tempo e eu já tinha um mindset de crescimento, muito antes de conhecer o conteúdo da Carol. Mas eu aprimorei isso na minha vida e eu tento ajudar muitas pessoas que estão conectadas comigo a fazer o mesmo. Muito, né? Eu sinto que eu instigo muitas pessoas nesse sentido. E é por aí, né? Eu acho que é por aí que a gente tem que seguir mesmo, tá? Bom, quero dizer pra vocês o seguinte, a gente tá encerrando mesmo, passou super rápido, como sempre. Dizer pra vocês que a gente tem uma live sábado que vem com a Roberta, nossa querida Roberta Halp, né? Essa psicóloga do coração, super inteligente, um conteúdo maravilhoso. A gente vai estar dando seguimento às nossas lives, né? Falando de estrutura de personalidade, tá? E ainda teremos mais uma no final em dezembro ainda, né? Obrigada, Ana. Teremos mais uma com a Roberta também, provavelmente mais alguma comigo aqui no Minuto Terapia. O Minuto Terapia vai continuar deixando conteúdos para vocês de vídeo, sempre vou deixar conteúdo para vocês, tá? Peçam, sugiram, e eu sempre vou trazer porque eu acho que é muito bacana, né? Abrir espaço para reflexão e a gente crescer juntos, né? A gente melhorar, porque a vida pode ser boa, a vida pode ser muito boa. Tá? Para todos nós. Então, a gente pode sempre ter uma atitude mental de crescimento, de que a vida é boa, de que a vida vale a pena, de que a gente pode crescer, que a gente pode cair, levantar, quantas vezes for necessário, né? Mas que a gente possa fazer isso por nós. E não esquecendo, gente, que quando a gente faz isso por nós mesmos, a gente está sendo exemplo para muita gente. E isso é muito importante. Nós podemos ser, nós somos, sempre tem alguém olhando pra gente assim, que interessante isso, né? Principalmente aquelas pessoas que aprendem com o sucesso dos outros, né? Então, assim, a gente é modelo, infelizmente, pra coisa ruim, mas a gente é modelo pra coisa boa. Então, vamos fazer coisa boa e vamos cuidar do que a gente tá fazendo por nós primeiro por nós, e para as pessoas que estão à nossa volta, né? Tá? Porque se todo mundo tem alguém conectado de alguma maneira, né? Presta atenção na gente e tal. Então, é importante a gente estar ligado também naquilo que a gente está transmitindo, naquilo que a gente está passando adiante, certo? E é isso, eu quero agradecer muito mesmo pelo carinho de vocês, por estarem aqui. Enfim, foi uma live assim que teve bastante participação, né? Veja, um grupo pequeno e que participou bastante, às vezes até mais do que um grupo maior. Então, foi riquíssimo, tá? Eu adorei ter ficado com vocês, não senti passar esse tempo, tá? Eu vou encerrar por aqui, porque faltam 3 minutos, e aí eu já salvo a live, já coloco lá no Insta, no IGTV, depois vai pro YouTube já na segunda-feira, tá? E aguardem, porque eu tô cuidando com todo carinho de mais novidades para vocês para 2021. Estaremos juntos de novo e fazendo um monte de coisa legal. Tá, gente? Ó, um beijo bem grande e um sábado assim cheio de coisa boa. E um domingo melhor ainda. Tá bom? Tchau, tchau, gente.